Apocalipse 13 e Apocalipse 17 falam da mesma besta, a besta do mar, e Apocalipse 13 também tem a besta da terra. E é descrita como que João viu emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. A segunda besta, que é a besta que emerge da terra, é uma besta que possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, ou seja, a aparência era de cordeiro. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. A Bíblia identifica essa primeira besta porque ela reinou durante 42 meses, que é a mesma profecia de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, ou ainda 1260 dias. É o mesmo período profético que se refere ao domínio ou à supremacia papal durante 1260 anos. Não há dúvida quanto a isso. A segunda besta, ela então já foi identificada, né, com a besta que emergiu da terra como Estados Unidos da América. E a função dessa segunda besta é restaurar o poder da primeira. Ela está agindo em nome da primeira, né, na sua doutrina. É um país protestante, mas segue a doutrina católica, não só no espiritualismo da alma imortal, como também na guarda do domingo, como também do arrebatamento secreto, restauração de Israel. Tudo isso é doutrina católica, porque veio a partir de padres católicos que criaram, inclusive para tirar a visão da besta do Papa. Então instituiu que o anticristo viria muito mais para frente, e com isso Israel seria restaurado, haveria o arrebatamento da igreja, uma grande tribulação. Tudo isso é doutrina católica, né? Essa grande tribulação que a igreja passaria aqui na terra, como se fosse o mesmo período de 1260 anos. Esse período já passou, já foi cumprido. E não vai ter um período de grande tribulação de 3 anos e meio literais, né? Ou 1260 dias. Tudo isso é doutrina católica. Então a segunda besta segue, né, como o maior país protestante do mundo, segue os passos da primeira besta, exerce toda a autoridade da primeira besta. Mas tem algo que ela vai fazer. Ela vai fazer com que o mundo inteiro adore, né, a primeira besta. Faz com que a terra crie uma imagem, né, e também adore, né, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Essa ferida mortal é quando o Papa foi elevado a uma autoridade política mundial, né? E Apocalipse 17 deixa claro quando isso vai acontecer. Quando os 10 reis entregar o poder deles, os 10 reis simbolizam os reis do mundo inteiro, entrega o poder dele à besta, né? Mas recebe a autoridade aqui. Os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebe a autoridade como reis com a besta, durante 1 hora. E o outro texto diz ainda, né, os 10 chifres que viste e a besta, estes odiarão a meretriz e a farão devastada. Porque em seu coração Deus incutiu que realize o seu pensamento, ou seja, né, execute a mulher e dê à besta o reino que possui. Ou seja, né, destruiu esse poder religioso, essa influência do protestantismo, e então poder ficar só a besta com os reis da terra. E a besta do Apocalipse 17 é a besta, como diz aqui claramente, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então essa é a besta que era e não é, mas aparecerá. E a besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Ou seja, essa besta, como sendo a restauração do poder papal, então é a última restauração, e aí já vem o fim, porque caminha para a destruição. Então, assim como a segunda besta são os Estados Unidos da América, a primeira besta é o poderio católico, né, do papado. Não é, digamos assim, a pessoa do Papa em si, porque a profecia não está baseada em papas que morrem ou outros que vêm, mas no poderio da Igreja Católica. Ao longo de 1260 anos,
o poderio católico foi o mesmo, né? Embora que ao longo desse período vários papas se sucederam, né? Não houve perda de poder, né? O poder da igreja continuou. Então, o que vai ser restaurado, né? O poder católico será restaurado e, claro, na figura suprema do seu representante, que é o Papa. E por isso que aqui confunde, né? Podemos confundir ou fundir os dois em um só, né? Como sendo a besta que já vai para o final, então vem como oitavo rei e é o último. E logo se entende que então o Papa que estiver governando nesse período da ressurreição da besta, da sua cura ferida, então será o último Papa. Dessa maneira, nós podemos agora entender que a besta do mar está ressurgindo. Ela já tem data marcada, dia 18 de maio, que é o dia da entronização do Papa. E também associamos esse ressurgimento como o Rei do Norte, de Daniel 11:40. O que nos diz Daniel 11:40? Para que a gente também entenda essa questão do Rei do Norte com o papado. Nos diz que no tempo do fim o Rei do Sul se envolverá em combate e o Rei do Norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como inundação. Já vimos em outros estudos anteriores que o Rei do Sul representa a França revolucionária com suas ideologias ateístas e progressistas, baseadas no iluminismo e no racionalismo. E essa filosofia francesa espalhou-se pelo mundo, fazendo com que surgissem, né, movimentos como feminismo, como questão de igualdade de gênero, já que todos são iguais, né? Então essa ideologia progressista é fruto do Rei do Sul. E então o Rei do Norte vem para combater isso, vem combater toda essa ideologia. O Papa, né, que nós vamos ver agora, o novo Papa, Leão XIV, ele já tem data marcada para sua entronização, que é 18 de maio, anuncia o Vaticano. Então, a imprensa atual é que é progressista, pois quer associar o Papa que ele é progressista, ou que ele vai dar continuidade a Francisco, né? As ideias, a ideologia progressista de Francisco, mas a característica do Papa, do Leão XIV, é conservador. Quando fala em justiça social, não está falando a questão de progressista das ideologias de gênero, mas sim da questão do tratamento humano, no tratamento humanitário com os trabalhadores, com os desvalidos, com os imigrantes, com os mais fracos. Mas isso não tem nada a ver com a ideologia progressista, né? A nossa imprensa, que é marxista e sempre quer associar o Papa, sempre quer despertar no Papa a questão LGBT, quando não tem nada a ver, né? O próprio Francisco dá a entender que ele quis emplacar o seu sucessor, né? Porque ele disse que João 24 faria o que ele não fez em 2025. Ou seja, ele deu a entender que ele tinha um candidato, né? E que se o candidato ganhasse seria João 24, mas não ganhou, né? Porque Deus está no comando da história, Deus é quem está no controle. E pela primeira vez, né, um norte-americano, né, embora diga só americano, mas o norte-americano, ele é nomeado Papa, o americano Robert Francis Prevost. Ele é filho de um pai italiano e de uma mãe francesa, então, portanto, nasceu em 1955 lá nos Estados Unidos e, portanto, ele é filho de imigrante. Então, outra notícia que nos dá é primeiro Papa americano escolhido, né, primeiro Papa norte-americano, que biblicamente era de se esperar, mas na cota do desfavorecido, que a imprensa queria divulgar, ele não aparecia entre os escolhidos, mas estava profeticamente claro de que o próximo Papa ele seria americano. Isso, quem tem o conhecimento da Bíblia, né, alguns falaram de Timothy Dolan, de Raymond Burke, porque são todos americanos, mas seriam americanos. Isso faz parte da profecia. Então já temos aí o primeiro ponto profético a respeito desse Papa, de que seria um americano, e realmente foi, né, um norte-americano. Isso foi despertar a imprensa, né, na própria imprensa, o que justamente divulgou, porque foi muito badalado nas redes sociais quando o Papa apareceu, e relacionando, né, a questão do novo Papa Leão XIV com a profecia de Apocalipse 13. Isso também em outra reportagem, né, verso de profecia bíblica de Apocalipse viraliza após a eleição de Leão XIV. Alguns, não entendendo tanto
aqui nessa primeira reportagem quanto na segunda, mas eles colocam aí opiniões de religiosos que não são adventistas, então não tem uma interpretação profética historicista como nós temos, e eles não sabem, não entendem nem direito quem é a besta do mar nem a besta da terra. Se perguntasse a um pastor adventista, ele explicaria direitinho. E o conteúdo da reportagem não está de acordo com a interpretação historicista da igreja adventista, mas mesmo assim despertou o povo para esse fato, né? Inclusive outra imprensa fala que é uma teoria da conspiração, né? A questão da eleição do novo Papa com o fim do mundo. Mas isso já desperta as pessoas, já faz com que as pessoas procurem a palavra de Deus, procurem a Bíblia para entender toda essa movimentação do que ocorreu em volta do Papa, né, do novo Papa Leão XIV. Então, como Rei do Norte, está claro que ele seria um Papa conservador, né? E como besta, a ressurreição da besta, estaria claro que ele seria um Papa americano, porque teria uma maior afinidade com o Donald Trump. E por que isso? Ora, o Donald Trump, ele pelo que também já expomos aqui em outro vídeo, no dia 21 de janeiro, que foi o primeiro dia completo de Donald Trump como presidente, então nós entendemos que ele já surgiu ali como a besta da terra, como essa besta que está descrita aí, né, profetizada em Apocalipse 13, foi essa data. Então, ele viria antes, né, porque a besta a ressurreição da besta do mar viria depois. E para que houvesse, né, como está descrito na Bíblia, bem claro, em Apocalipse 13, que diz que faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Então, a influência dos Estados Unidos é fazer com que, sempre vai começar pelo seu país, né, mas fazer com que a terra inteira adore a primeira besta. Essa primeira besta é o papado. Logo, precisaria que houvesse uma afinidade. Nós sabemos que Trump com Francisco não tinham um bom relacionamento. Em termos de ideologias, eram inimigos, né? Um era contrário à ideologia do outro. Trump era contrário à ideologia progressista do Papa e o Papa contrário à ideologia conservadora de Trump. Então, a gente pode ver claramente que não seria Francisco o último Papa, mas seria um Papa conservador, um Papa que estaria então assim bem alinhado com a besta da terra, que é os Estados Unidos, que cumpriu a profecia aí a partir de 21 de janeiro com a presidência de Donald Trump. E dessa maneira podemos encontrar algumas pistas a mais na Bíblia sobre essa eleição, sobre a data, porque como se trata de profecia, os eventos eles podem, né, ter conexão com outras situações para dar mais ênfase e atestar até mesmo a veracidade ou cumprimento profético. Por exemplo, quando Jesus nasceu cumprindo várias profecias, né, diversas profecias. Só em relação à primeira vinda dele, cerca de 80 a 100 profecias ele cumpriu, né, desde que nasceu, em manjedoura, um berço de palha, a estrela, os pastores, os reis magos presentes, tudo relacionado a Cristo. Ao longo de sua vida tem diversas profecias que ele cumpriu. Então, se tratando de um cumprimento profético, nós podemos ver como podemos relacionar. Eu já expliquei isso também, essas questões de algumas datas que se repetiram, os 430 anos, esses 400 anos que também se repetiu entre Neemias e Jesus, o nascimento de Jesus também foram cerca de 400 anos até a morte, entre o nascimento ou a morte de Jesus, que foi o mesmo período de Isaac ao Êxodo. 430 anos foi um período em que foi de Abraão também ao Êxodo, e esse período de 430 anos ele se encontra também na Bíblia em outra profecia, dos 390 anos mais 40 de Ezequiel 4. Também tivemos um período de 490 anos e que foi a profecia das 70 semanas de Daniel, mas esse mesmo período se repetiu anteriormente com a divisão do reino de Israel em dois, até o início da profecia de 70 semanas, que também foi 490 anos. E esse período de 1260 anos também ele encontra uma repetição anterior, quando o Israel chegou ao fim com a tomada de Israel pelos assírios.
E desse período do fim de Israel, entre aí 723 e 722, até o início do papado, foram também 1260 anos, que o papado reinou também durante 1260 anos. E 2300 anos foi o mesmo período entre o início do mundo, Adão, até Jacó entrar no Egito. 2300 anos representa o mesmo período do cumprimento da profecia das 2300 tardes e manhãs. Então, agora, tomando por base, né, conforme também já demonstrado aqui em outros estudos sobre a cronologia bíblica, nós tivemos aqui um ano novo, o ano 5.995, a partir de 29 de março. Era para ser 19, mas devido à supressão dos 10 dias, 29 de março, primeiro dia do ano 5.995. A partir dessa data, então, revendo os cálculos, né, só para quero demonstrar aqui para vocês no calendário, né, tomando por base o primeiro dia do ano, 29 de março, o que é que acontece? Então Noé esperou 40 dias, olha aqui, 40 dias para entrar na arca. Até o dia 7 de maio foi o 40º dia do ano. Então no dia 41, após 40 dias, ele entra na arca. Com isso, né, é o primeiro dia em que Noé entra na arca e a arca então é fechada. Esse foi o dia em que foi eleito o novo Papa, dia 8 de maio. Então ele está aqui mostrando no calendário do dilúvio. Por que isso está relacionado ao dilúvio? Lembre que o rei do norte nos diz aqui que ele avançará como inundação, né? Então isso faz nos lembrar do dilúvio, uma inundação. E se faz nos lembrar do dilúvio, que aplicação do dilúvio a gente poderia ter para o nosso dia hoje? O calendário do dilúvio, uma vez que Noé entrou no 10º dia do segundo mês, porque no 17º dia foi então que começou a chover, e choveu por 40 dias, né? 40 dias de chuva. E dessa maneira nós vimos aqui que esse período de chuva de 40 dias ele vai terminar aqui no dia 24 de junho, e os 150 dias de chuva, após 150 dias, está aqui, cadê 150 dias? Então perceba aqui, né? De 1 a 7 dias foi o período que Noé ficou dentro da arca, de 8 a 14. No dia 15 começa a chuva. A partir do dia 15 de maio, então começa a chover. Outra data que está no calendário do dilúvio, 15 de maio, que é o 17º dia do segundo mês. E então começa agora a chuva, né? Dia 15 de maio começa a chuva, que perdura por 150 dias. E esses dias 150, nós vamos ver que ele terminou aqui 11 de outubro, mas então a arca encalha, né, após esses 150 dias, porque assim como ele teve que esperar 40 dias para entrar, 7 dias completo para começar a chover, então terminou 150 dias, o próximo dia então é quando, e nos dias que é o fim desses 150 dias, então a água encalha no Pico do Ararat. 12 de outubro é uma data também muito especial, né? É a data considerada a queda de Babilônia, dia 12 de outubro de 1539 a.C., e também o descobrimento da América, de 15 de outubro de 1492. Então é uma data também que ficamos atentos a essas datas. 15 de maio também tem uma outra comemoração, que eu vou dizer mais adiante. E 12 de outubro é um dia de comemoração, né? 24 de junho, aqui no Brasil, é o dia de São João, muito forte no Nordeste. Mas ficar atento a essas datas diante do que elas podem nos dar. Deus quer nos dar pista de que os acontecimentos que nós estamos estudando não são em vão. Percebam, uma outra pista que a Bíblia nos dá é o seguinte, tomando por base, né, que o ano novo começou em 5.995, começou em 29 de março, então em 2025 nós tivemos dia 11 de abril a Páscoa, que é sexta-feira, inclusive caiu uma sexta-feira esse ano. 12 de abril foi dia dos pães asmos e 13 de abril dia das primícias. Porque o 13 de abril sempre deve, de acordo com a Bíblia, tem que ser num domingo, né? O domingo o domingo que está dentro da semana pascual. Então por quê? Porque vai servir de contagem para o Pentecostes, 7 semanas inteiras. Então a partir de 13 de abril, que foi um domingo, contar 7 semanas inteiras, eu tenho um Pentecoste aqui dia 1º de junho, é o dia do Pentecoste. E o que acontece agora? Essa foi a última festa do primeiro semestre, as primeiras 4 festas, e as 3 últimas vêm depois. Mas do Pentecoste para a próxima festa,
são 118 dias, a festa das trombetas. E o que é a festa das trombetas? É a festa que vai estar anunciando o juízo, né? A festa das trombetas é indicando ao povo que eles se preparem, porque vai vir aí o dia da expiação. Alguns colocaram o nome de Yom Kippur, dia do perdão, mas é um dia de expiação, um dia de juízo, para que todos, o povo de Israel, ficasse atento a esse dia. Então, demonstrando aqui o cálculo, quero que vocês observem o seguinte: quando eu pego aqui dia 21 de janeiro, está aqui a 21 de janeiro, como o primeiro dia, a partir do que Donald Trump assumiu a presidência, né, o primeiro dia completo, porque já que a posse foi dia 20, então, a partir daqui, dia 21 de janeiro, primeiro dia completo como presidente e como o aparecimento da besta da terra, então nós vamos observar que quando eu chego aqui dia 18 de maio desse ano, eu tenho quantos dias? Olha só, veja, perceba só que não parece ser coincidência. 118 dias. 118 dias. Vou dar um zoom aqui. 18 de maio, 118 dias. Desde o dia 21 de maio, né? Certo? Desde o dia 21 de janeiro, aliás, o dia de Trump. E agora, se eu contar agora aqui, a partir de 18 de maio, vou numerar aqui como número 1. E agora, 118 dias, eu vou chegar aonde? 118 dias. Eu vou chegar aqui, 12. Bom, estava confundindo aqui o cálculo. É só a partir de 1º de junho, tá trabalhando com as datas de 2025. A partir de 1º de junho, nós vamos ter 118 dias até a festa das trombetas. Deixa eu demonstrar agora para vocês, tomando por base 1º de junho. Então, vamos aqui para 1º de junho. Quero que vocês entendam que o cálculo está certo, né? 1º de junho eu vou botar aqui o número 1, que é o dia do Pentecoste. Então eu vou agora, dia 118, aonde é que nós vamos ter? Vamos ter aqui 26 de setembro, que é o dia das trombetas. É o dia das trombetas. Esse dia das trombetas, 26, é o primeiro dia do 7º ano. Então vai cair dia 26 de setembro de 2025, dia das trombetas, 118 dias. Então, entre o dia de Pentecostes e a festa das trombetas são 118 dias. E o que nós temos também? Que entre a posse de Donald Trump, dia 21 de janeiro de 2025, e a posse também, né, o dia da entronização ou a posse do novo Papa, também são 118 dias. Eu quero que vocês observem que isso é tudo na base do cálculo. 21 de janeiro, botar aqui o número 1. Aqui, número 1, tá vendo? 21 de janeiro. E aí eu vou 118 dias depois, aí eu vou parar onde? 18 de maio, dia da entronização do Papa. Então há uma relação que não parece ser coincidência. É como que a partir desse dia 18 de maio, 118 dias depois da posse de Trump, que a diferença de dias entre o Pentecoste e a festa das trombetas é como um aviso de juízo, né? Ou seja, que o fim está chegando. Então não vamos desprezar esses avisos bíblicos. Lembre-se que o meu estudo é baseado em cálculo, em cronologia, então eu preciso trabalhar com cálculos, enquanto muitos procuram explicar de outras maneiras, né, a escatologia bíblica. Eu tenho, né, a obrigação que Deus chamou para trabalhar com os cálculos. Eu preciso demonstrar que vocês, através de cálculos, sem isso, porque nós entendemos que esse Papa Leão XIV, ele é o último Papa, com base na cronologia. Se eu não souber que eu estou no ano 5.995 e que falta menos de 6 anos, né, para o fim do 6º milênio, então está perdido, né? Quantos papas ainda vai vir? Se ele não durar 5 anos, digamos, durar 3 e outro, não tem problema, uma vez que se a besta ressuscitar, que é a Igreja Católica, então a ressurreição continua. A mudança de Papa não altera o quadro profético, porque ele apenas está cumprindo a sua função à frente da Igreja Católica.
Lembre-se disso. Então, eu tenho a besta da terra, que são os Estados Unidos, e a besta do mar, que é o papado. E nisso, né, o que é que nós vimos agora? Que o político mais influente ou poderoso, né, do mundo, que é Donald Trump, ele é americano. E o religioso mais poderoso do mundo agora também é americano. E isso está em conformidade com a Bíblia. Porque eles teriam que ser muito aliados um ao outro para poder fazer com que o mundo inteiro pudesse adorar essa besta. E não só o alinhamento territorialista ou nacionalista, mas também ideológico, né? Porque a igreja, ela trabalha com a sua forma de trabalho, né, muito pelo social, mas quando fala social não envolve questão LGBT, aí é progressismo. E o Papa, ele é conservador. A imprensa que diz que ele vai dar continuidade ao progressismo de Francisco, mas isso não é verdade. Ele faz parte da ordem de Santo Agostinho, que foi aquele, né, o filósofo que lançou as bases da igreja, da teologia da igreja. Então, essas bases da teologia da igreja é o que chama a tradição da igreja, que perdura até hoje. E outro detalhe que nós podemos ver, que o Apocalipse, ele fala sempre do cordeiro e o leão. E claro que é uma representação de Jesus Cristo. Temos lá o cordeiro e o leão. E o cordeiro é Jesus, também Jesus representado como um leão. E agora nós vimos que, de acordo com a profecia, nós também temos aí um cordeiro e o leão. A besta, né, a segunda besta dos Estados Unidos, possuía 2 chifres parecendo cordeiro. É o que a Bíblia está dizendo, parecendo cordeiro. Já a primeira, né, que vai ressurgir, ela diz-nos a profecia que ela tem boca de leão. E então a besta do mar, ela diz que ela tem boca de leão. Então, embora que seja ágil como um leopardo, né, discreto como um urso, quem sabe esse Papa atual, ele tem essas características, né? Já sabemos que ele é discreto, a descrição de um urso, sem fazer muito alarde ou barulho, mas a agilidade de um leopardo, isso quer dizer que vai agir rápido. Afinal, temos pouco tempo. E falar como leão é falar com autoridade, é impor, né? Que o leão, quando ruge, todos se calam, todos tremem de medo. E dessa maneira, ele explicou, né? Explicou hoje, pela primeira vez, o Papa Leão XIV, ele explica o nome escolhido, por que ele escolheu esse nome. E ele nos diz o seguinte, que pensou em usar o nome de Leão XIV com a encíclica histórica Rerum Novarum, né? O Rerum Novarum. E o que é essa encíclica Rerum Novarum? Quando ele adotou esse nome, houve uma disparada nas buscas na internet sobre essa encíclica Rerum Novarum, que serviu de referência para ele adotar esse nome. A encíclica Rerum Novarum foi instituída pelo Papa Leão XIII e no ano de 1891. A data da encíclica é de 15 de maio de 1891. E esse ano ela vai fazer 134 anos também nessa data, 15 de maio. Observe que essa data 15 de maio está no calendário do dilúvio, aqui no calendário histórico do dilúvio, e que não sei o que vai acontecer nesse dia, né, na comemoração, mas está também registrado aqui dentro do calendário do dilúvio. E então, o que podemos saber mais dessa encíclica, né, além do seu aniversário? Essa encíclica Rerum Novarum, ele estabelece lá um descanso semanal, mas que esse descanso seja no dia do Senhor, né? E todos sabem qual o dia do Senhor para a Igreja Católica. Então a Igreja Católica sempre fez missa aos domingos. Então, com a explosão da Revolução Industrial, as pessoas praticamente estavam trabalhando 7 dias, né, contínuo, além de uma carga horária muito grande. Então a igreja se levantou para defender o direito dos trabalhadores, para que eles não fossem tão explorados e tivesse tempo, né, de descanso. E esse descanso, claro, que ser no dia em que tem a missa, né, para que o povo pudesse ir à igreja. E o dia do Senhor da Igreja Católica é o domingo. E lá na encíclica, está aqui transcrita, né, o direito ao descanso de cada dia, assim como a cessação do trabalho no dia do Senhor, deve ser a condição expressa ou tática
ou tácita de todo contrato feito entre patrões e operários. Onde esta condição não entrar, o contrato não será justo, pois ninguém pode exigir ou prometer a violação dos deveres do homem para com Deus e para consigo mesmo. Então, claro que esse dia teve um cunho não só social, mas também religioso, para que as pessoas pudessem ir à missa. E deixa bem claro que a justiça, a justiça social, para ser justo com o trabalhador, teria que dar a ele um descanso semanal, e esse descanso, ela deixa bem claro que que não fosse preferível, ou seja, não fosse um dia apenas que preferencial ao domingo, mas descreve como sendo obrigatório, e não preferencial. Então essa encíclica, com os movimentos sindicais também, aí alimentado por essa encíclica, o surgimento de sindicatos, então fez surgir as reivindicações, e aí muitos países adotaram um descanso para o trabalhador, e praticamente no mundo inteiro o dia de descanso é o domingo. Isso se deveu exatamente por causa dessa encíclica, Rerum Novarum. Então, não só a exigência de um descanso semanal, mas que esse dia fosse no domingo. E o mundo inteiro observa essa regra. Logo, nós podemos entender aí a questão do domingo, que está diretamente relacionada a essa encíclica Rerum Novarum, que vai ser o modus operandi do novo Papa Leão XIV, em continuidade ao seu antecessor Leão XIII. Então é mais um ponto para a gente entender como vai se desenrolar, Como a profecia é histórica, nada acontece de imediato ou no mesmo dia, nós temos aí, quando eu conto a partir de 2025, incluindo o primeiro e o último ano, porque a Bíblia, na maioria dos cálculos, ela inclui o primeiro e o último, mesmo sendo incompleto. Então eu tenho 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 7, dá um total de 7 anos, claro, mesmo incompleto. Mas o cálculo exato completo, a essa altura, dá 5 anos e meio. Então nós temos aí todo esse período aí para aguardar os cumprimentos proféticos, já que a profecia é historicista. Ela se cumpre com a história. Então não vai ser, ninguém espera um cumprimento imediato, Então vamos aguardar todo o desenrolar. Mas diante do que aqui foi exposto, nós podemos ver claramente que ele está cumprindo pontos proféticos e pistas que a Bíblia tem dado para entender que essa profecia, que a besta realmente está tendo sua ferida curada, e inclusive até a data de entronização guarda muita semelhança com o calendário do dilúvio, bem como com as festas bíblicas. A diferença de data de dias entre o Pentecoste e a festa das trombetas, 118 dias, que também é a mesma diferença de dias entre o surgimento da besta da terra, os Estados Unidos, com o apóstolo Donald Trump, e a entronização do Papa nessa data, 18 de maio, que nós já foi divulgada e já foi aqui mencionada. A data já está divulgada, inclusive na própria imprensa já anunciou que é 18 de maio. Tudo isso, então, está dentro das datas até mesmo bíblicas, festivas e proféticas. Então, irmãos, essa é a minha contribuição ao entender sobre a eleição do novo Papa, que está dentro do calendário bíblico e profético. E eu espero que vocês compreendam e estejam prontos a aceitar a palavra de Deus. Se está certo de acordo com a Bíblia, então não tem por que rejeitar. Ninguém deve ser orgulhoso para não aceitar o que a Bíblia está transmitindo para nós. E cabe, claro, a cada um também pesquisar, estudar e ver que está se cumprindo como realmente está escrito. Que Deus abençoe a todos e dê a todos não só o entendimento, mas o desejo de se preparar para a volta de Cristo, porque em breve Ele está voltando.